A diferença que há entre o Deus Israel e o Pai justo. Em Gênesis capítulo 17, versículo 4, ali Deus coloca Abraão como pai de muitas nações. Deus diz a Abraão: seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, pois farei você ser pai de muitas nações. Em Mateus capítulo 23, versículo 9, ali, irmãos, Messias disse: aqui nessa terra não chamem ninguém de pai. Ou seja, irmãos, pai Abraão, pai Jacó, papa, padre, enfim, irmãos, porque há um só pai, aquele que estás nos céus. Números capítulo 12, versículo 3. Ali diz que Moisés era um homem muito manso, o mais manso dos homens sobre a terra. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Irmãos, o Messias, ele é o único manso e humilde de coração. Ele que veio nos mostrar quem é o Pai. Em Gênesis capítulo 5, versículo do 28 ao 29, ali, irmãos, Lameque teve um filho e colocou o nome de Noé. E Lameque afirmou que este menino, Noé, livrará o povo do trabalho cansado, o fardo pesado, e Noé trará descanso para esse povo. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, ali, irmãos, Messias disse para nós aprendermos com o Mestre, que é manso e humilde de coração, e encontraremos descanso. Ou seja, irmãos, encontraremos descanso no Messias. Pois, irmãos, só o Messias que nos traz descanso, porque o Messias, ele é manso e humilde de coração. Ele que nos traz o descanso. Porque o Messias, ele é o descanso. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, ali, irmãos, Deus resolveu habitar em nuvens escuras, trevas, escuridão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 5, ali diz, irmãos, que o Pai é luz e nele não há trevas alguma. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, ali Deus diz aos seus servos: não tenha dó e nem piedade, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Em Mateus capítulo 18, versículo 5, ali o Messias disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Em Levítico capítulo 13, versículo 46, ali diz que o homem que estiver lepra ficará impuro durante os dias em que a praga estiver nele, e durante esses dias ele ficará fora do arraial. Em Lucas, capítulo 5, versículo do 12 ao 13, ali, irmãos, Messias tirou a lepra de um leproso. Em Levítico, capítulo 15, versículo 27. Qualquer pessoa que tocar em alguma dessas coisas
ficará impuro. Levará as suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Ou seja, irmãos, aqueles que tocassem na mulher com fluxo de sangue ou alguma coisa que pertencia àquela mulher, ficaria impuro igual ela. Em Marcos, capítulo 5, versículo do 24 ao 34, ali, irmãos, Messias tirou o fluxo de sangue que estava na mulher. Messias tocou na mulher e tirou todo aquele fluxo de sangue que estava naquela mulher que fazia ela sofrer. Em Levítico, capítulo 21, versículo 9. Se a filha de um sacerdote cair em prostituição, ou seja, virar prostituta, ela estará manchando a honra de seu pai, que é santo ao Senhor. Ela terá de morrer queimada. Em Mateus, capítulo 21, do versículo do 31 ao 32, ali Messias disse que as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando primeiro no reino do Pai do que os próprios religiosos. Porque as prostitutas e os cobradores de impostos, eles creram na profecia que o João profetizou. Eles creram no que o João Batista estava dizendo a eles. Em 2 Samuel, capítulo 24, do versículo do 1 ao 2, ali Deus fica irado com o povo e diz para Davi contar quantas pessoas que tem em Israel e em Judá, pois Deus queria saber quantas pessoas tinham. 1 Crônicas, capítulo do 21, versículo do 1 ao 2. Ali, irmãos, Satanás se levantou contra Israel e pediu para Davi numerar Israel, pois Satanás queria saber quantas pessoas tinham ali. Em Lucas, capítulo 12, versículo 7, ali, irmãos, Messias disse que até os cabelos da cabeça nossa estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Irmãos, o Pai, justo, sabe até o tanto de fios que temos em nossa cabeça. Em 1 Reis, capítulo do 8 ao 13, ali Salomão edificou, construiu um altar, casa, templo, para Deus morar para sempre. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, ali diz, irmãos, que o Pai não habita em templos, casas, altares construídos por mãos de homens. Em Números, capítulo 12, versículo do 6 ao 8, ali diz que Deus falava com Moisés face a face. Em João, capítulo 5, versículo 37, ali o Messias disse que ninguém nunca ouviu a voz do Pai e nem a face do Pai. Em Gênesis, capítulo 8, versículo do 20 ao 21, ali Noé ofereceu ao Senhor animais, aves, puros, queimou esses animais em holocausto para Deus, o Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos de animais. Em Mateus, capítulo 9, versículo 13, ali o Messias diz: o Pai não quer sacrifícios de animais, o Pai quer que as pessoas sejam bondosas. Há 2 caminhos, 2 portas.
A porta larga, as religiões te levam para Deus, esse Deus Israel, que é cruel, vingativo. Porém, irmãos, a porta estreita que é o Messias, João, capítulo 10, versículo 7. Esta porta te leva para a vida eterna. Porém, a porta larga, o caminho largo, te leva para a condenação, lago de fogo e enxofre. Esta porta larga, religiões, não te apresentam o Pai, porque o Pai justo só o Messias que revelou. Mateus capítulo 11, versículo 27, só o Messias que te revela o Pai. A porta larga é o caminho de trevas, escuridão. É o caminho que te leva para esse Deus Israel, que só praticou o mal com o próximo, que matava crianças, bebês, mulheres, homens e animais. Porém, irmãos, o caminho estreito te leva para a vida, vida eterna. O Messias disse em João, capítulo 8, versículo 12: Aquele que me segue nunca mais andarás em trevas. Porque, irmãos, porque o Messias, ele é a luz. Assim como o Pai é luz. O Messias são bondosos, piedosos, amorosos com todos. Porém, esse Deus Israel é vingativo.